Meus irmãos em Cristo Jesus, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Por gentileza, tome o vosso assento. Queridos, antes de ler o texto que Deus confirmou em meu coração, permita-me falar da minha alegria pelo privilégio de poder servir a nossa igreja, nossa casa, falar da minha elevada honra pelo privilégio de poder falar, verbalizar a palavra de Deus aos vossos corações. Quero dispensar honra e gratidão ao nosso pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, ao nosso pastor presidente da nossa convenção geral, vice-presidente do nosso ministério, pastor José Wellington Costa Júnior. Que a boa mão do Senhor continue estendida sobre as vossas vidas, pastores. Eu estava pensando no texto que diz: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. E eu fiquei pensando que confirmação não é algo que vem antes. Confirmação é algo que vem depois. Isso significa que quando Deus escolhe um homem bom, nem sempre Deus irá à sua frente. Às vezes Deus irá em sua retaguarda, confirmando seus passos. E a minha oração é que Deus continue confirmando os seus passos. Quantos concordam com esta palavra, diga amém. Na pessoa do pastor Enéas, cumprimentar todos os presidentes de campo que estão aqui, e na pessoa do pastor Anderson, saudar todos os pastores setoriais aqui presentes. Estamos aqui desde o período da manhã e já podemos receber muito de Deus neste dia. Quantos suportam mais um pouquinho? Abra comigo a sua Bíblia no primeiro livro do profeta, juiz e sacerdote Samuel, capítulo de número 16. Primeiro livro do profeta, juiz e sacerdote Samuel, capítulo de número 16, para a nossa reflexão. Se eu posso ler, diga amém. E disse o Senhor a Samuel: até quando? Somente até aqui. Diga para o seu vizinho: até quando? Fala mais forte, diga: até quando? Amém. O texto é conhecido, está contextualizado com a unção de Davi. É bom quando lemos um texto conhecido, porque passamos a conhecê-lo ainda mais. E esse texto, que está contextualizado com a unção de Davi, evidentemente que também está contextualizado com a rejeição de Saul, para que não mais reinasse sobre a nação de Israel. Saul começou bem. No capítulo 10 do primeiro livro de Samuel, Saul foi ungido capitão dos exércitos de Israel. E no capítulo 11, que é o capítulo seguinte, Saul foi escolhido por sorte. A Bíblia diz que a sorte se lança no regaço, mas a decisão vem do Senhor. E no 11,
Saul foi escolhido por sorte rei sobre Israel. E Saul começou bem, e Deus lhe deu muitas vitórias. Havia sobre Saul uma unção de general, de príncipe, de capitão dos exércitos de Israel. Mas lá pelas tantas, Saul pecou, desobedeceu ao Senhor e pecou gravemente contra a autoridade de Deus. E se tem um tipo de pecado que Deus não tolera, é pecado contra a sua autoridade. E quando Saul pecou contra a autoridade de Deus, Samuel lhe disse assim: porquanto rejeitastes a palavra de Deus, Deus te rejeitou. Porque quem rejeita a palavra de Deus será rejeitado pelo Deus da palavra. Pelo que rejeitastes a palavra de Deus, hoje Deus também te rejeitou. Aonde não tem palavra de Deus, também não tem o Deus da palavra. E o texto diz que quando Saul pecou, confrontado por Samuel, ele diz: pequei. De fato, Saul reconhece que havia pecado. Mas o texto diz claramente que quando Saul olha para Samuel e diz pequei, ele diz: honra-me, porém, só mais uma vez diante do povo. Observe que Saul está em pecado, mas quer honra. Saul está em pecado, mas quer púlpito. Saul está em pecado, mas quer aplauso. Saul está em pecado, mas quer microfone. Tem muita gente que está sendo honrado aí, mas está em pecado. Honra não é diploma de santidade. Observe que Saul está dizendo: eu aceito perder a presença, eu aceito perder a unção, eu aceito perder o Espírito Santo, só não aceito perder a honra, só não aceito perder o trono, só não aceito perder o palácio, só não aceito perder a coroa, só não aceito perder o cetro. Saul está dizendo: pequei, pecou, então faz o seguinte: tira a presença, tira a unção, tira o Espírito, só não tira a honra, só não tira o trono, só não tira o palácio, só não tira a coroa. Conheço outro rei que também pecou, mas quando pecou disse: tira o trono, tira a coroa, tira o palácio, só não tira de mim o teu Espírito Santo. Porque presença vale mais do que trono, presença vale mais do que coroa. Samuel se deixa levar pela amizade, Samuel se deixa levar pelo carinho que sentia por Saul, e o honra no meio dos anciões e diante do povo, mesmo estando em pecado. E o texto diz que então Samuel volta para Ramá e sentia pena de Saul. A palavra pena aqui quer dizer chorar, lamentar. Samuel volta para Ramá e em Ramá ele chora, sofre, lamenta pela queda de Saul. Aí o texto diz: então disse o Senhor a Samuel: até quando
terás pena de Saul. Observe os senhores, que o que Deus está censurando aqui não é a pena. O que Deus está proibindo aqui não é a pena. Porque quando um Saul cai, a gente chora mesmo. Quando um Saul cai, a gente lamenta mesmo. O que Deus está censurando aqui não é a pena, não é o choro, é o tempo excessivo da pena. Até quando? É o tempo excessivo do choro. Até quando? Chorar pode, lamentar por quem caiu pode, ter pena de quem caiu é permitido. O problema aqui é o tempo. O tempo de chorar por Saul já tinha passado, de maneira que Samuel deveria imediatamente interromper o choro por Saul. E a pergunta é: por que Samuel deveria parar de chorar por Saul? Simples. Porque o choro de Samuel por Saul era inútil. Não adianta chorar por Saul. E a pergunta é: Deus, por que chorar por Saul é inútil? Simples. Quem o rejeitou foi eu. Não foi o povo, antes fosse. Não foi a massa, antes fosse. Não foi a multidão, antes fosse. Pare de chorar por Saul, porque quem o rejeitou foi eu. Até quando a gente vai tolerar quem Deus já rejeitou? Quando Deus escolhe, está escolhido. Quando Deus levanta, está levantado. Mas quando Deus rejeita, está rejeitado. Ah, mas é meu amigo, está rejeitado. Mas eu gosto dele, está rejeitado. Mas ele prega bem, mas está rejeitado. Ele canta bem, mas está rejeitado. Deus não tem compromisso com rejeitados. Deus tem compromisso com escolhidos. Pare de chorar por Saul, porque quem o rejeitou foi eu. Tem muita gente abraçado pelo povo, mas rejeitado por Deus. Segundo, Samuel deveria parar de chorar por Saul, e esse eu gosto. Porque quando um Saul cai, o povo não sai perdendo. Eu gosto disso aqui. Ô Samuel, você está com dó de Saul? Eu estou com dó do povo. Então pare de chorar por Saul. Por quê? Porque quando infelizmente um Saul cai, o povo não sai perdendo. Por quê? Porque eu já me provi de alguém melhor do que ele. Não entendi, pastor? Vai entender agora. Pare de chorar pelos Saús que caíram e comece a se alegrar pelos Davis que Deus está levantando. Quando um Saul cai, perde a unção, perde a chamada, perde por sua própria culpa o ministério. O povo não sai perdendo, porque para cada Saul que cai é um Davi que Deus levanta. Quem crê que Deus está levantando os Davis desta última hora?
de chorar por Saul, porque eu o rejeitei e porque eu já me provi de um rei. Diga forte: me provi. A expressão me provi quer dizer provi para mim. Vou melhorar. A expressão me provi quer dizer escolhi para mim. Porque Deus está dizendo escolhi para mim? Simples. Porque Saul, Deus escolheu para o povo. Quem foi que pediu Saul? Quem foi que clamou por Saul? Então Deus escolheu Saul de acordo com a vontade do povo. É por isso que Saul era alto, porque o povo gosta de alto. É por isso que Saul era formoso, porque o povo gosta disso. É por isso que ele tinha do ombro para cima, ninguém tinha costa mais grande e larga, porque o povo olha essas coisas. Então quando Deus quis escolher alguém para agradar o povo, escolheu Saul. Mas quando escolheu alguém para mim, Ele disse: não atentes para a sua aparência e nem para a sua altura. Eu estou pregando para alguém aqui que não tem cara de rei, não tem voz de rei, não tem tamanho de rei, não tem cabelo de rei, não tem postura de rei. É porque Deus não te escolheu para o povo, Deus te escolheu para Ele. Saul é um rei segundo o coração do povo. Davi é um rei segundo o coração de Deus. Vai, porque eu escolhi para mim. Enche o teu vaso de azeite e vem. Não é vai, é vem. Porque ministério não é vai, ministério é vem. Tem gente que quer ir, mas não quer vir primeiro. Primeiro Jesus disse: vinde. Depois, ficai. E só depois, ide. No ministério só vai quem vem. Está com vaso cheio? Então vem. Tem azeite? Então vem. Tem unção? Tenho. Então vem aprender. Vem sentar, vem obedecer, vem se submeter. Vem. Enviar-te-ei a Jessé, porque dentre os teus filhos me provi de um rei. Aí Samuel: como irei eu, se Saul saberá e me matará? Aí Deus disse: calma que eu não falei tudo ainda. Pega o novilho e diga: vim para sacrificar. Parece que o sacrifício é um álibi, mas não. O sacrifício fazia parte da unção. Porque não há unção que não seja precedida por sacrifícios. Estamos vivendo uma geração de profetas que quer o vaso, mas não quer o novilho. Quer a unção, mas não quer o sacrifício. Mas Deus está dizendo: eu só aceito se tiver vaso cheio e novilho para sacrificar. Ministério não é só unção, ministério também é sacrifício. Pega o novilho e diga: eu vim para sacrificar. Samuel foi. Samuel sai de Ramá,
passa por Gibeá, onde estava Saul, e chega em Belém. Quando Samuel está chegando em Belém, os anciões começam a tremer as pernas. É de paz a tua vinda? Como será que estava a vida daqueles anciões, para estar com tanto medo assim do profeta? Quem tem culpa no cartório tem medo de profeta que tem vaso cheio. Quando aquela irmã do coque, será que tem lá? Quando aquela irmã do manto vem marchando na tua direção, o que é que você pensa? Ó, os anciãos, é de paz a tua vinda? Aí Samuel diz: é de paz, eu vim sacrificar. Sacrifício no Antigo Testamento é culto. Samuel está dizendo: é de paz, eu vim para o culto. Porque quem vem para o culto tem que vir em paz. Tem gente que vem para o culto, mas vem brigado. Vem para o culto, mas traz a inveja, traz o ciúme, traz a contenda, traz a discórdia. Ei, quando vier para o culto, venha em paz. Porque culto é lugar de paz. É claro que é de paz. Eu vim para o culto, eu vim sacrificar. Samuel chama os filhos de Jessé para o sacrifício. Sacrifício é o quê? Sacrifício é o quê? Culto. Vinde comigo ao sacrifício. Como quem diz: vem comigo para o culto. Guarde isso. Fez Jessé entrar o seu filho Eliabe. Quando Samuel viu Eliabe, ele pegou o vaso, se levantou e disse: certamente. Observe a expressão certamente. Está diante do Senhor o seu ungido. Ei, quando Samuel viu Eliabe, ele tinha certeza que o escolhido era Eliabe. Eu estou falando do homem mais íntegro do Antigo Testamento. Eu estou falando do homem que ouve a voz de Deus desde criança. Está olhando para Eliabe, está dizendo: tenho certeza que é ele. A pergunta é: por que alguém como Samuel tinha tanta certeza que o escolhido era Eliabe? Simples. Porque Saul era alto, Eliabe era alto. Saul era grande, Eliabe era grande. Saul era forte, Eliabe era forte. Saul era formoso, era belo, Eliabe também era belo. Samuel está fazendo cálculos. Nada melhor do que um grande para substituir um grande, um alto para substituir um alto, um formoso para substituir um formoso. Aí Deus está dizendo: Samuel, se fosse para escolher alguém igual, eu deixava o que está mesmo. Se eu te trouxe aqui, é porque eu vou quebrar padrões e vou levantar alguém diferente. Você não precisa ser igual Saul. Você não precisa ser igual fulano, Beltrano, Cicrano. Se Deus quisesse o Beltrano, escolhia o Beltrano. Se Deus quisesse o Cicrano, levantaria o Cicrano. Se Deus escolheu você, é porque Deus quer usar alguém diferente. Aí Deus vai argumentar, e o argumento de Deus não deixa brechas. Deus diz: porque eu não vejo como vê o homem.
O homem vê a altura, o homem vê a oratória, o homem vê o tamanho, o homem vê o currículo, mas eu vejo o coração. Em outras palavras, o que Deus está dizendo aqui, pastor Rafael, é isso aqui, ó. O que adianta, Samuel, ser alto aqui e alto aqui? O que adianta ser grande aqui e grande aqui? Eliabe é aquele tipo de crente que tem tudo para ser, mas não é. Não tem gente que a gente olha assim, tem cara de rei, tem jeito de rei, tem tamanho de rei, ele tem tudo de rei, mas o coração. Por isso que tem gente que tinha tudo para estar, mas não está. Tinha tudo para ser, mas não é. Porque Deus não olha por fora, Deus olha por dentro, Deus sonda o coração. Lá vem o segundo, Aminadab, rejeitado. Samá, rejeitado. Rael, não é esse Rael, é o outro Rael, rejeitado. Asã, rejeitado. Natanael, rejeitado. O sétimo, que era o anônimo, seu nome não constou no livro das crônicas, porque o livro das crônicas é para quem fez alguma coisa, ele não fez nada. Rejeitado. Agora, você percebeu que os 7 rejeitados estavam no culto? Vou dizer de novo, os 7 rejeitados estavam no culto. E você reparou que o aprovado não estava no culto? Meu Deus. Como é que Deus reprova quem está no culto e aprova quem não está no culto? É que Deus não te escolhe pelo que você é no culto, Deus te escolhe pelo que você é lá fora. Tem gente que está no culto, mas está rejeitado. Está cantando, mas está rejeitado. Está pregando, mas está rejeitado. Está no altar, mas está rejeitado. Porque Deus não te aprova no culto, Deus te aprova é lá fora. Provoque o seu vizinho e diga assim: Deus não quer saber como você é no culto. Diga: Deus quer saber como você é lá fora. Acabaram-se os seus filhos? Não. Tem um que não está no culto. Tem um que não está pulando. Tem um que não está sapateando. Tem um que não está levantando a mão, dando glória. Tem um que não está no culto hoje. Está não? Está onde? Lá no campo. Fazendo o quê? Cuidando. Cuidando de quê? De ovelhas. De quem? Do pai. Já gostei. Aleluia. Estou apaixonado por ele. Por quê? Porque quando Samuel achou Saul, Saul estava fazendo o quê? Procurando as jumentas do pai. Se Saul estava procurando, é porque perdeu. Se perdeu, é porque não estava cuidando. Se não estava cuidando, estava fazendo o quê? Agora, Davi não estava procurando. E não estava procurando porque não perdeu. E não perdeu porque estava cuidando. Tem gente que não sabe cuidar nem de jumenta
e quer cuidar de igreja. Tu dá uma jumenta para ele cuidar, ele perde. Quem não sabe cuidar de jumenta não vai saber cuidar de gente, mas quem sabe cuidar de ovelhas vai saber cuidar de gente. Tá no culto não? Tá não. Tá no campo, cuidando das ovelhas do Pai. Por quê, pastor? Porque uma atitude sua lá fora vale mais do que 10 mil glória a Deus teu aqui dentro. Ainda falta o menor. Está no campo cuidando das ovelhas do seu pai. Aí Samuel diz: manda chamá-la, porque não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Observe que Deus não escolhe no culto. Deus não tem que se agradar de nós no culto. O culto é importante, mas quando Deus escolhe, Ele escolhe pelo que você é lá fora. Mas sabe o que é tremendo? É que Deus escolhe lá fora, mas honra aqui dentro. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém que eu não sei quem é: se Ele te aprovar lá fora, Ele vai te honrar aqui dentro. Porque o nosso Deus escolhe fora do culto, mas unge no culto, consagra no culto, honra no culto, levanta no culto. Manda chamá-lo. Ninguém se assenta à mesa enquanto ele não chegar. Fê-lo entrar Davi. Era ruivo, belos olhos e gentil presença. Essa expressão gentil presença na Septuaginta é traduzida assim: era ele ruivo, olhos claros e as maçãs do seu rosto eram rosadas. Pense no menino franzino, ruivinho, das bochechas rosa. Quando Davi entrou, sentado Samuel estava. Sentado Samuel ficou. Mas o problema é que quando entrou Eliabe, ele se levantou para ungir. Mas quando entrou Davi, ele ficou sentado para não ungir. Mais ou menos assim. Quando Eliabe entrou, Samuel se levantou para ungir. Deus disse: senta. Alguém entendeu? Quando Abinadab entrou, Samuel se levantou para ungir. Deus disse: senta. Quando Samá entrou, Samuel se levantou para ungir. Deus disse: senta. Quando Rael entrou, Samuel se levantou para ungir. Deus disse: senta. Quando Natanael entrou, Samuel se levantou para ungir. Deus disse: senta. Quando Asã entrou, Samuel levantou para ungir. Deus disse: senta. Quando Anônimo entrou, Samuel se levantou para ungir. Deus disse: senta. Quando Davi entrou, Samuel ficou sentado. Deus disse: levanta e unge, porque este é ele. Quem crê que Deus está levantando alguém para te honrar? Quem crê que Deus está levantando alguém para te ungir? Quem crê que Deus está levantando alguém? Só dá glória quem tem. Só tem quem recebeu.
Só recebe quem crê. Quem crê que Deus está incomodando alguém, levantando alguém. Levante as suas duas mãos aos céus e dê um brabo de glória a Deus. Tem alguém sentado ao teu respeito, mas Jeová vai levantar. Levanta e unge, porque este é Ele, porque este é. Samuel se levanta e o texto diz: e ungiu Davi ali, no meio dos seus irmãos. Olhe para cá. Será que Deus não sabia que Samuel não estava em casa? Que Davi não estava em casa? Sabia. Ele disse: vem, eu já estou aqui, eu cheguei primeiro. Se Deus chegou primeiro, se Ele é onisciente, Deus sabia ou não sabia que Davi não estava em casa? Sabia. A pergunta é: se Deus sabia que Davi não estava em casa, e sim no campo, por que então mandou Samuel ir para casa? Por que não no campo? A lógica, quem sabe humana, seria: vai ao campo e unge lá onde ele está. Mas não, Deus manda Samuel ir aonde Davi não estava. A pergunta é: por que Deus ungiu Samuel na casa e não no campo? Simples. Se Deus unge Davi no campo, os irmãos não iriam acreditar. Por muito menos os irmãos de José o venderam. Mas quando Deus manda ungir na casa, eles vão ter que ver o óleo da unção descendo sobre a cabeça de Davi. Não entendi, pastor. Vai entender agora. Tem coisas na sua vida que Deus fará no secreto. Alguém entendeu? Tem coisa que Deus vai fazer no oculto, escondido. Mas tem coisas que é tão grande, tem coisas que são tão extraordinárias, que Deus vai ter que fazer em público, porque senão ninguém vai acreditar. Quem crê que Deus vai fazer coisas grandes em público, para que todos contemplem e vejam que Deus é contigo. Deus te escolhe no secreto, mas te honra no público. Deus já está ungindo alguém aqui com o seu espírito, na presença dos seus irmãos. Aí o texto diz: que o Espírito Santo se apossou de Davi. Se apossou de Davi quer dizer que o Espírito Santo o abraçou. Quem sente o abraço do meio do amigo Espírito Santo, e diz: a partir de hoje tu és meu. Ei, a partir de hoje tu és meu. Porque a pergunta aqui não é se você tem o Espírito. A pergunta aqui é se o Espírito tem você. Porque tem gente que tem o Espírito, mas o Espírito não tem ele, não domina ele, não direciona ele. Ei, mais do que ter o Espírito, Deus quer que o Espírito tenha você. Suas mãos, seus olhos, seus pés, seus ouvidos. Quem tem o Espírito Santo aqui, levante a mão e dê um brado de glória. Agora, só quem o Espírito Santo tem, levante as duas e manda 3 glória para Jesus Cristo esta noite. Não basta ter o Espírito, ele tem que ter você. E o texto diz
que o espírito que entrou em Davi, no verso 14 diz, havia se retirado de Saul. E daqui para frente, nós temos um Davi que tem unção e um Saul que perdeu a unção. Agora olhe para cá. Davi é ungido, o espírito sai de Saul e entra em Davi. E aí você pergunta, e o que aconteceu depois? Nada. Como assim nada, pastor? Davi voltou para o pasto. Aleluia. E Saul voltou para o trono. Eu vou repetir isso aqui. Mesmo ungido, Davi volta para o pasto. E mesmo sem unção, Saul volta para o trono. Porque nem sempre quem perde a unção perde o cargo. Nem sempre quem perde a unção perde a cadeira. Tem gente que já perdeu a unção faz tempo e está só com a cadeira. Perdeu a unção faz tempo, está só com cargo. E daí, pastor? E daí que agora Saul tem o cargo, mas não tem a unção. Davi não tem o cargo, mas tem a unção. Provoca 3 crentes do seu lado e pergunta: o que você prefere, o cargo ou a unção? Não, fala para ele, provoca ele. É só a segunda vez que eu estou te pedindo. E a última, provoca ele, provoque ela e diga: o que você prefere, o cargo ou a unção? Saul tem cargo, mas não tem unção. Davi não tem cargo, mas tem unção. Porque unção vale mais do que cargo. Porque cargo se compra, cargo se troca, cargo se negocia, cargo se barganha. Unção Deus dá para quem Ele quer. Aleluia, glória a Deus. Meus amados, agradecemos a Deus pela mensagem que nós ouvimos. E enquanto estamos recebendo essa mensagem, nós começamos a entender determinadas atitudes do Senhor Deus. Nós começamos a entender a diferença estabelecida pelo próprio Deus em relação àqueles que o servem. Em algum momento, Saul estava